Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui mais uma vez para gravar essa última videoaula sobre os moluscos e os equinodermos. Os moluscos, então, são os animais que nós conhecemos, os principais são os caracóis, as lesmas, os polvos e as lulas. São animais que apresentam, então, um corpo mole, eles não vão possuir segmentação e vão possuir, então, uma concha que vai proteger o seu corpo, e essa concha é composta, então, de carbonato de cálcio, é chamado de concha calcária. Aproximadamente, então, são descritas mais de 100 mil espécies, tá? E ele é o segundo grupo, dentre o grupo dos animais, que fica em segundo lugar em diversidade depois dos artrópodes. Eles podem viver, então, em ambiente terrestre ou aquáticos, tá? E tanto de água doce quanto salgada. O corpo desses animais é dividido em cabeça, onde vai ser responsável, então, pelos órgãos sensoriais. Vai ter a parte da massa visceral, onde vão ser abrigados todos os órgãos desse animal. E a outra parte do seu corpo vai ser o pé, tá? E esse pé, então, é responsável para fazer a locomoção desse animal, a fixação, fazer com que ele se sustente ali. A classificação desse grupo é feita em três grupos, que são os gastrópodes, os cefalópodes e os bivalves. E essa classificação vai muito, então, da forma e do tipo de concha que esses animais apresentam. O primeiro grupo que nós vamos falar, então, é o grupo dos gastrópodes. Vão estar incluídos, então, caracóis, caramujos e lesmas. Os caracóis e os caramujos, eles apresentam uma concha espiralada, tá? Então, à medida que esse animal ele vai crescendo, essa concha ela vai se expirando no corpo do animal. E essa concha confere, então, proteção para esse animal, porque quando ele se sente ameaçado, ele pode se resguardar dentro dessa concha. Já no caso das lesmas, elas não vão apresentar concha, isso, então, faz com que esse animal perca não tem a mesma proteção que esses outros animais, o caramujo e os caracóis. No caso dos cefalópodes, eles são animais que possuem os pés na cabeça. O nome cefalópodes quer dizer que tem os pés na cabeça. Eles vão ter animais, então, que possuem concha, que não possuem e que possuem concha interna. Então, é bem variado, é um grupo bem desenvolvido. E nós vamos ter aí como representantes as lulas, os polvos, os náutilos, tá? O náutilo é considerado um fóssil vivo, tá? Porque ele é um animal que, desde que ele foi descoberto, ele ainda apresenta as mesmas características. Uma curiosidade que vale falar aqui é que o polvo, então, para ele se proteger, ele pode, então, tem duas estruturas que ele pode usar para proteção e para fuga dos predadores, que é, então, ejetar uma tinta preta que contém melanina e faz com que os predadores, então, fiquem dispersos e assim ele consiga fugir. E também a outra característica que ele pode apresentar para a fuga de predadores é a camuflagem. Então, dependendo do ambiente onde ele está, ele consegue se adaptar e se camufla, não somente para fugir de predadores, mas também para se alimentar. Os bivalves, então, são conhecidos aí pelos animais que possuem duas conchas. Vamos ter aí as ostras, os mariscos e os mexilhões. São animais aquáticos, tá? E são dotados, então, de duas conchas, também chamadas de duas valvas. E essas valvas, elas têm uma estrutura maleável, aonde, então, essa dobradiça, ela pode abrir e fechar sem dano algum. Também esses animais são usados na nossa alimentação. Como eles são animais filtradores, eles também são indicadores de como está essa água onde eles estão. Então, muitas vezes tem que tomar cuidado para que se ingira animais de um determinado local que tenha todos
os níveis de segurança alimentar correto e bem fiscalizado, porque muitas vezes a gente pode ingerir esses animais e eles podendo, como são filtradores, podem então muitas vezes filtrar alguma coisa que seja tóxica e a pessoa que ingere esse alimento pode acabar então se intoxicando. O sistema digestório desses animais ele é completo, tá? E no caso dos gastrópodes e dos cefalópodes, eles vão possuir uma estrutura que é utilizada na alimentação, que é chamada de rádula, que vai servir para raspar o alimento. Nos bivalves isso não vai ocorrer, porque eles não têm essa estrutura. O sistema respiratório pode ser branquial, pulmonar ou cutâneo, tá? O sistema circulatório é aberto, exceto nos cefalópodes, que vai possuir sistema circulatório fechado, mas no restante é sistema circulatório aberto. E a reprodução desses animais varia conforme o grupo. Então, os gastrópodes e os cefalópodes, eles vão possuir fecundação interna e o desenvolvimento deles é direto. Porém, a forma de reprodução eles são, no caso, os gastrópodes são hermafroditas e os cefalópodes são dioicos. Já os bivalves, eles são dioicos, possuem fecundação externa e o desenvolvimento é indireto, ou seja, é aquele desenvolvimento que vai passar pelo estágio larval. Agora vamos falar dos equinodermos. São aqueles animais que nós conhecemos que são de ambiente aquático, são exclusivamente de ambiente aquáticos. A maioria vive, então, em ambiente marinho, tá? Existem aí aproximadamente 7.000 espécies descritas, então é um grupo pequeno. Eles têm uma estrutura mais simplificada, mas na linha evolutiva eles são um grupo que tem algumas características compartilhadas com o do ser humano, tá? Do grupo dos cordados também. Então, equinodermos, o nome vem de equinos, que quer dizer espinho, e dermos, de derme. Então, são animais que possuem espinhos na sua pele, tá? E os representantes principais desses grupos, então, são as estrelas do mar, os ouriços do mar, a bolacha do mar, pepinos do mar, lírios do mar e serpentes do mar. Possuem um endoesqueleto calcário e isso é o que deixa essa semelhança com os cordados, porque possuem um endoesqueleto, ele não vai ser um exoesqueleto como no caso que nós vimos então nos artrópodes e também na concha que os moluscos possuíam. Então eles vão possuir internamente um endoesqueleto calcário, tá? Um esqueleto calcário. Eles podem ser de vida livre ou sésseis, tá? Alguns animais, como os lírios do mar, eles ficam, então, exclusivamente sésseis, eles não se movimentam. Mas os que são de vida livre, eles também ficam mais, eles são chamados de animais bentônicos, eles ficam mais no fundo do mar. Os adultos, eles vão possuir simetria pentarradial, porém as larvas vão possuir a simetria bilateral. As características desse grupo é que eles possuem, então, um sistema ambulacrário, que é formado, então, por um conjunto de tubos e ampolas com paredes musculares, por onde, então, a água entra no corpo desses animais. E esse sistema ele ajuda então na locomoção, na captura do alimento, na respiração, na percepção desse animal pelo meio ambiente e da excreção. Então, se a gente olhar esses animais, eles têm uma estrutura mais simplificada, mas eles estão então aí num dos últimos grupos justamente por possuírem esse endoesqueleto e também por serem animais deuterostômio, ou seja, eles têm um sistema digestório completo, tá? Mas na hora de formar lá a estrutura desses animais, ao invés de ser formada a boca, foi formado o ânus primeiramente. Então, isso deixa essa semelhança com os cordados.
O sistema respiratório deles vai ser através de brânquias, tá? E a reprodução assexuada, então eles são dioicos, vão fazer fecundação externa e o desenvolvimento vai ser indireto, então sempre vai possuir estágio larval em todas as espécies. A simetria bilateral, então, vai ser no estágio larval e a simetria pentarradial vai ser na fase adulto. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Espero que realmente vocês façam bom uso disso e que todos vocês se saiam muito bem na nossa avaliação. Até a próxima aula.